All replacements found successfully. Let me verify the final result. Assina logo, Marina. Não precisa fingir que essa caça significou alguma coisa para você. Rafael falou, olhando para o copo de uísque. Não para ela. Yara, na ponta da mesa, sorriu daquele jeito que doía mais que grito. Marina olhou para o contrato aberto entre os pratos ainda quentes e pegou a caneta. Rápido assim? Yara riu, um risinho fino. Nem vai perguntar quanto vai levar, ou já sabe que não vai levar nada. Rafael ficou parado na sala depois que Marina saiu, o copo esquecido na mão. Yara se levantou, ajeitou o vestido e passou por ele com a calma de quem tinha acabado de vencer alguma coisa. Você fez a coisa certa, ela disse, tocando o ombro do filho de leve. Daqui a 2 semanas, você nem lembra o nome dela direito. Só contei porque acho que já passou da hora de alguém contar. A mulher se levantou, ajeitando o xale nos ombros. Se cuida, Marina. Sogra que tem medo de passado sempre morde mais forte quando encurralada. Naquela noite, sozinha no apartamento pequeno, que tinha alugado assim que soube da data do cartório, Marina finalmente abriu o envelope inteiro. Dentro, encontrou a cláusula formal, cheia de termos jurídicos que ela leu 2 vezes para entender direito. Uma declaração de participação societária de 50% nas cotas do Grupo Antunes, registrada em nome de Marina Castelo, com efeito automático em caso de dissolução do casamento, assinada por Eduardo Antunes 4 anos antes de morrer. E, dobrado dentro da mesma pasta, um bilhete curto, escrito à mão, com letra trêmula de quem já estava doente havia tempo. Marina, se você está lendo isso, é porque as coisas com meu filho não deram certo, e eu sinto muito por isso. Mas sinto mais ainda pelo que aconteceu com seu pai, coisa que eu deveria ter corrigido há muito mais tempo do que corrigi. Não vou fingir, nesse papel, que consigo explicar tudo. Só posso te devolver o que sempre foi seu. Cuide bem disso. E se puder, um dia, me perdoe por ter esperado tanto. Marina leu o bilhete 3 vezes. Não chorou. Só ficou sentada no chão do quarto novo, o papel entre os dedos, sentindo o peso de uma pergunta que o próprio bilhete não respondia. O que, exatamente, tinha acontecido com o pai dela? E por que um homem doente, prestes a morrer, preferiu escrever "eu sinto muito", em vez de escrever a verdade inteira? O celular vibrou em cima da cama antes que ela guardasse o bilhete de volta na pasta. Uma colega do trabalho tinha mandado um link, sem nenhuma mensagem além de 3 pontos de interrogação. Uma nota curta, num site de notícias de negócios, falando em imprevisto societário envolvendo o Grupo Antunes, sem citar nomes, mas com detalhes suficiente para deixar claro que alguém, em algum lugar, já tinha começado a soprar a notícia para os ouvidos certos. Marina desligou a tela e ficou olhando para o teto por um longo minuto. Se aquilo já tinha vazado para a imprensa, o prazo que ela imaginava ter ficava cada vez mais curto. No dia seguinte, na sede do Grupo Antunes, a notícia da pendência já tinha vazado entre os diretores, do jeito que notícia ruim sempre vaza em prédio cheio de gente com pouco trabalho de verdade e muito tempo livre para fofoca. Yara entrou na sala de reuniões do conselho 20 minutos atrasada, algo que nunca fazia, e encontrou os outros 4 membros já sentados, papéis espalhados, xícaras esfriando na mesa. Precisamos conversar sobre essa pendência no cartório, disse o mais velho dos diretores, um homem de cabelo branco que trabalhava com Eduardo desde antes de Rafael nascer. Correm boatos de que envolve participação societária antiga. Isso é verdade? É um mal-entendido administrativo, Yara respondeu, sentando na cabeceira que costumava ser do marido. Vou resolver isso com minhas próprias mãos. Yara. O diretor tirou os óculos, olhou para ela de um jeito que não era hostil, só cansado. Eu trabalhei com o Eduardo 30 anos. Sei que ele guardava segredos sobre a época da sociedade com o Otávio Castelo. Isso agora voltou à tona. A sala ficou em silêncio. Yara sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o peso de olhos que não eram fáceis de enganar. Isso é passado, ela disse, a voz mais fria do que pretendia, e vai continuar sendo passado,
porque eu vou resolver isso antes que vire escândalo. Espero que sim, o diretor respondeu. Calmo, porque os Lacerda não são bobos, Yara. E o conselho também não é. Ela saiu da reunião com o queixo erguido, mas as mãos escondidas dentro dos bolsos do blazer, fechadas com força suficiente para doer. Sozinha no elevador, descendo os 30 andares até a garagem, Yara encostou a cabeça no espelho frio da parede e fechou os olhos só por um instante, tempo suficiente para lembrar, sem querer, do dia em que tinha assinado aquele pedido para a junta comercial, anos atrás, jurando para si mesma que aquilo ia resolver tudo de vez. Não resolveu. Rafael não respondeu. Ficou olhando para a porta, por onde Marina tinha saído, e alguma coisa naquele silêncio dela, aquele eu sei jogado tão baixo, não saía da cabeça dele. Não devia significar nada, mas ficou girando ali, feito uma pedra pequena dentro do sapato. 2 dias depois, Yara apareceu no apartamento de Marina sem avisar, um vestido discreto demais para ser casual, uma bolsa cara demais para ser inocente. Você tem um apartamento bonitinho, ela disse, olhando em volta com o nariz meio torcido. Pequeno, mas bonitinho. O que a senhora quer, Yara? Conversar. De mulher para mulher, sem plateia dessa vez. Ela sentou no sofá, sem ser convidada, cruzou as pernas. Sei que você já sabe o que está naquele envelope, e sei que você não faz ideia do problema que isso pode virar para todo mundo, incluindo você. A senhora quer dizer que devo abrir mão? Quero dizer que existe uma proposta em cima da mesa, se você for esperta o suficiente para aceitar. Yara tirou o envelope da própria bolsa, esse bem mais grosso que o de Marina, e colocou na mesinha de centro. Um valor generoso, definitivo. Você assina uma renúncia de direitos societários, recebe isso, e some da vida da minha família de vez, com dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar numa construtora de terceira categoria. Marina olhou para o envelope, depois para Yara, sem tocar em nada. A senhora sabia disso o tempo inteiro. Eu soube há anos. A voz de Yara não tremeu, mas alguma coisa nos olhos dela vacilou, rápido, do mesmo jeito que tinha vacilado na sala de estar dias atrás. E tentei consertar do meu jeito. Você não faz ideia do que custou manter esse grupo de pé depois que meu marido morreu, deixando esse tipo de bomba escondida numa gaveta. Ele não escondeu, Yara. Ele registrou, no cartório, no papel. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre o que é certo no papel e o que é certo para manter uma família inteira de pé. Yara respondeu, a voz subindo um degrau. Seu pai perdeu o controle daquela empresa porque tomou decisões erradas, Marina. Eduardo só teve pena demais na hora de acertar as contas. Pena de quê? Marina se inclinou para frente. Do que ele fez, ou de quem ele machucou fazendo. Pela primeira vez, Yara não teve resposta pronta. Só ficou olhando para Marina com uma expressão que, por um segundo, pareceu quase medo de verdade. Que bonitinho, ela disse por fim, tentando recuperar o controle da própria voz, fazendo perguntas como se já soubesse as respostas. Eu não sei as respostas ainda, mas vou descobrir. Marina empurrou o envelope de dinheiro de volta na direção dela. E não vou assinar nada, Yara, não por dinheiro, e não para facilitar a vida de ninguém que passou anos escondendo isso de mim. Yara pegou o envelope de volta, guardou na bolsa com um gesto brusco e se levantou. Você não sabe com quem está mexendo. Yara parou na porta, a mão na maçaneta. E não sou só eu que sei guardar segredo por 10 anos, Marina. Pense bem antes de continuar cavando. Acho que a senhora que não sabe, Marina respondeu, sem levantar a voz. Porque a mulher que assinou aquele divórcio calada, semana passada, não existe mais. E a senhora vai descobrir isso do jeito mais difícil. Yara saiu sem se despedir, os saltos batendo forte demais no chão de madeira, e Marina ficou parada no meio da sala, o peito subindo e descendo rápido demais para ser só raiva. Rafael apareceu no apartamento de Marina na noite seguinte, sem avisar, parado na porta, com as mãos nos bolsos, como se não soubesse bem o que fazer com elas. Como você sabe onde eu moro? Segui o carro uma vez.
Não me orgulho disso. Ele olhou para o corredor estreito atrás dela. Posso entrar? Marina hesitou, mas abriu espaço. O apartamento era pequeno, quase vazio ainda. Caixas de mudança empilhadas num canto que ela não tinha tido tempo de desfazer. Minha mãe esteve aqui ontem, ele disse, sem rodeios. Vi a movimentação no cartão dela. Um saque grande no mesmo dia. E você veio aqui para quê, Rafael? Para confirmar se eu aceitei o dinheiro? Naquela noite, depois que os pais dele foram dormir, Rafael foi até o quarto que dividia com Marina havia 3 anos, o quarto que a partir de quinta-feira não seria mais dos dois. Encontrou ela sentada na beira da cama, a mala pequena já quase arrumada, girando a aliança no dedo sem perceber que fazia isso. Precisamos conversar, ele disse, parado na porta. Sobre o quê, Rafael? Já assinei tudo o que precisava assinar. Vim aqui porque se você tivesse aceitado, eu ia entender. A voz dele saiu mais rouca do que ele esperava. E o fato de você não ter aceitado me diz mais sobre essa história do que qualquer papel de cartório. Marina cruzou os braços, sem se sentar, sem convidar ele a sentar também. O que você quer ouvir, Rafael? Quero entender por que passei 3 anos casado com uma mulher que eu, pelo visto, nunca conheci de verdade. Ele passou a mão pelo cabelo, o mesmo gesto cansado de sempre. Minha mãe sabia de tudo isso. Meu pai sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Eu também não sabia, Rafael. Até semana passada. Ele ficou olhando para ela por um tempo comprido, como se tentasse decidir se acreditava. Eu acredito em você, ele disse por fim, baixinho. E isso é estranho, porque devia ser a coisa mais fácil do mundo, e não é. Não é sobre acreditar em mim. Marina finalmente sentou na beirada do sofá, cansada demais para continuar de pé. É sobre o que sua mãe fez, e por quanto tempo fez, e o que mais ela ainda está escondendo. Você acha que tem mais coisa? Eu tenho certeza que tem mais coisa. Ela olhou para ele, séria. Sua mãe não ficou com medo desse jeito só porque um documento velho apareceu. Rafael, gente que só cometeu erro burocrático não fica com aquela cara. Ela ficou com a cara de quem tem muito mais coisa enterrada. Rafael não respondeu na hora. Sentou ao lado dela, não perto demais, mas perto o suficiente para ela sentir o peso dele no sofá barato. Eu vou te ajudar a descobrir, ele disse. Seja lá o que for, mesmo que isso destrua sua família. Minha família já está destruída, Marina. Só ninguém tinha dito isso em voz alta ainda. Ele foi embora pouco depois, sem tentar nada além daquilo. E Marina ficou olhando para a porta fechada por um bom tempo, sentindo, pela primeira vez desde a noite da assinatura, que talvez não estivesse mais sozinha naquela guerra. Na manhã seguinte, Rafael foi até a casa da mãe muito cedo, coisa que não fazia desde adolescente. Encontrou Yara na cozinha, ainda de hobby, os braços cruzados, como quem sente frio mesmo dentro de casa. Precisamos conversar sobre o Otávio Castelo, ele disse, sem rodeios. A mão dela apertou o próprio braço, só um pouco, antes de ela se encostar na bancada com cuidado exagerado. Bom dia para você também, Rafael. Não vim aqui para formalidade, mãe. Vim porque você sabia. Sabia que a Marina tinha direito à metade do grupo. Sabia disso desde antes de eu nem pensar em casar com ela. E deixou tudo acontecer do mesmo jeito. Eu deixei porque seu pai quis assim. A voz dela ficou mais alta do que pretendia. Ele que escreveu aquela cláusula, não eu. Eu só tive que viver com a decisão dele o resto da vida. Então por que você está tão desesperada para enterrar isso agora? Yara ficou calada por um instante longo demais. Porque história velha, Rafael, quando volta à tona, nunca volta sozinha. Ela endireitou os ombros, as mãos mais firmes agora, a máscara de volta no lugar. Vem sempre acompanhada de outras coisas que era melhor ter ficado enterradas. Que coisas? Coisas que não são da sua conta ainda. Ela passou por ele, indo em direção à porta da cozinha. Confia em mim uma última vez, filho. É só isso que eu peço. Você já perdeu esse direito há muito tempo, Rafael respondeu. E pela primeira vez na vida viu a própria mãe hesitar diante dele, só por um segundo, antes de sair da cozinha sem responder. A segunda data no cartório caiu numa quinta-feira, exatas 2 semanas depois da primeira.
Dessa vez, Marina não levou a sacola escondida. Levou a pasta inteira, aberta, dentro de uma capa transparente, e entrou na sala de espera com a cabeça erguida, sem pressa nenhuma de se sentar na cadeira mais afastada. Yara já estava lá, ao lado de Rafael, e ao lado dela, dessa vez, também estava o advogado da família, com uma pasta ainda mais grossa que da última vez. "Dormiu bem?" Yara perguntou, num tom que fingia gentileza. "Deve ser difícil dormir carregando um segredo tão grande." "Dormi ótimo, na verdade." Marina sentou de frente para ela, sem desviar o olhar. "É engraçado como a verdade destrava o sono, dona Yara. A senhora devia experimentar um dia desses. Sobre isso." Ele apontou para a mala. "Sobre você ir embora sem nem tentar entender por que isso está acontecendo." Marina parou de girar a aliança. "Eu entendo muito bem por que isso está acontecendo. Sua mãe quer um casamento que sirva para o grupo. Eu deixei de servir. Não é sobre isso." "Não?" Ela olhou para ele, pela primeira vez naquela noite, com alguma coisa que não era só a calma treinada de sempre. "Então me explica, porque de onde eu estou sentada parece bem isso." O advogado da família pigarreou, tentando quebrar a tensão que já enchia a sala pequena. Chegou a confirmação da junta comercial. Ele disse, assim que Marina se aproximou, a voz tensa de quem já tinha lido o documento e não sabia direito como formular a próxima frase. "Precisamos conversar antes de qualquer coisa ser assinada." "Não precisa," Marina disse. "Calma." E colocou a própria pasta em cima da mesa. "Eu já sei o que diz." O escrevente pegou os 2 documentos, comparou linha por linha e olhou para Yara, para Rafael e por fim para Marina, como se pedisse permissão silenciosa antes de falar. Segundo o registro, ele disse, lendo direto do papel, "A senhora Marina Castelo Antunes é detentora de 50% das cotas do Grupo Antunes, conforme cláusula aditiva registrada e assinada pelo sócio fundador, Eduardo Antunes, com efeito automático a partir da presente dissolução do casamento." Ninguém disse nada por um segundo inteiro. Rafael foi o primeiro a se mexer, virando o rosto para Marina como se a estivesse vendo pela primeira vez. "Isso é verdade?" "É," ela disse, olhando direto para ele. "Eu sei." E dessa vez, pela primeira vez desde a noite em que assinou o divórcio calada, Rafael entendeu exatamente o que aquelas 2 palavras tinham significado o tempo inteiro. Yara se levantou tão rápido que a cadeira a arrastou no chão com um barulho seco, o rosto perdendo, enfim, qualquer resquício da calma que tinha guardado por anos. "Isso não vai ficar assim," ela disse, a voz tremendo de um jeito que Marina nunca tinha ouvido antes. "Vocês não fazem ideia do que estão mexendo." E saiu da sala andando rápido demais para alguém que minutos antes jurava ter tudo sob controle. Se você fosse a Marina, sentada naquela mesa, vendo a sogra que passou anos te humilhando sair correndo desse jeito, você ia atrás dela para cobrar satisfação na hora, ou ia ficar exatamente onde estava, quieta, esperando o momento certo para usar isso a seu favor? Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. O advogado da família fechou a pasta devagar, sem saber muito bem o que dizer diante da cena. O celular dele vibrou em cima da mesa, a tela acendendo com o nome de um dos diretores do grupo. Ele olhou para a tela, depois para Rafael, e não atendeu. "Isso não vai demorar a chegar nos Lacerda," ele disse, baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer um ali. "Notícia desse tamanho não fica presa numa sala de cartório." O escrevente pigarreou. Diante dessa nova informação, ele disse, "O processo de divórcio precisa ser suspenso até que a partilha de bens societários seja renegociada entre as partes. Vou reagendar para daqui a 10 dias. Rafael não respondeu. Só ficou olhando para a porta por onde a mãe tinha acabado de sair, e depois para Marina, que continuava sentada, calma, com a pasta ainda aberta em cima da mesa, como se aquele fosse só mais um documento entre tantos outros, quando, na verdade, era o único documento que importava. "A gente precisa conversar," ele disse, baixinho. "De verdade, dessa vez." Marina fechou a pasta devagar. "Eu sei," ela disse de novo, "mas não hoje, Rafael.
Hoje eu preciso descobrir o que você e sua mãe ainda não sabem que eu já sei. Ela se levantou, pegou a pasta debaixo do braço e saiu do cartório, sem olhar para trás, do mesmo jeito calmo com que tinha saído da sala de jantar dos Antunes semanas atrás. Só que dessa vez, pela primeira vez, desde que aquilo tudo tinha começado, era ela quem decidia quando a cena terminava. O senhor lembra de alguma coisa daquela época que não bateu certo? Marina perguntou, sentada na varanda apertada de um apartamento no Brooklyn, na frente do diretor mais velho do conselho, que agora, aposentado, parecia menor do que na sala de reuniões. Ele torceu as mãos no colo antes de responder o único gesto nervoso que deixou escapar. Rafael entrou no quarto, fechou a porta atrás dele, baixinho, como se tivesse medo de que a mãe escutasse do andar de baixo. Os Lacerda querem fechar parceria com a gente até o fim do trimestre. Minha mãe acha que um casamento novo ia selar isso melhor. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto cansado. Eu não pedi isso, Marina, mas também não recusou. A senhora sabe que eu gostava do seu pai. Ele disse, antes de mais nada. Homem sério, nunca discutia número sem trazer prova junto. Foi por isso que a falência dele sempre me pareceu esquisita. Gente descuidada quebra. Gente cuidadosa como o Otávio não costuma. Então o senhor sempre desconfiou. Desconfiei. Mas desconfiança de velho não vale nada sem papel. Ele olhou para Rafael, quase se desculpando. E o Eduardo era meu chefe. Seu pai era meu chefe. Não é fácil para um homem que precisa do salário do mês ir catando o fantasma de 30 anos atrás. Sempre achei estranho, ele continuou, devagar. Na época da falência do seu pai, um aval de empréstimo que devia sair no nome dos 2 sócios, saiu só no nome do Eduardo. Documento entregue na mão, no banco, na última hora, por uma menina nova que trabalhava lá. Nunca soube o nome dela direito. Yara, Rafael disse, sem precisar de resposta. Isso eu não posso confirmar, o homem respondeu, olhando para Rafael com uma mistura de pena e cautela. Mas guardei o recibo de entrega até hoje. Coisa de gente velha que não joga papel fora. Ele entrou, remexeu numa caixa de arquivo empoeirada e voltou com uma folha amarelada, o carimbo do banco quase apagado, uma assinatura garranchada embaixo. Marina olhou para o nome. Não dizia Yara Antunes. Dizia só um sobrenome de solteira que ela nunca tinha ouvido. Mas a letra, a mesma letra inclinada, a mesma forma de fazer o Y, não deixava dúvida nenhuma. Obrigada, ela disse, guardando a folha com cuidado dentro da pasta. O senhor não sabe o que isso significa. Eu sei bem o que isso significa. O velho diretor olhou para ela. Sério. Significa que, depois de 10 anos, alguém vai perguntar a pergunta certa para a pessoa certa. O senhor vai testemunhar se precisar. Rafael perguntou, a voz séria, sem nenhuma pressa em disfarçar o quanto aquilo importava para ele. O velho suspirou fundo, olhando para o próprio apartamento pequeno, para as fotos da aposentadoria na parede, para o retrato de uma esposa que talvez já não estivesse mais viva. Vou. Já não tenho cargo para proteger, nem chefe para agradar. Ele deu de ombros, um sorriso cansado no rosto. Só tempo de sobra e uma consciência que anda pesada faz tempo demais. Na casa dos Antunes, Yara recebeu os 2, na sala de estar com a calma de sempre, mas os dedos, cruzados no colo, estavam brancos nas juntas. A mesma sala de jantar onde tudo tinha começado ficava logo ali, visível pela porta entreaberta, o lustre caro ainda pendurado no mesmo lugar de sempre. Vieram fazer o quê? Visita de cortesia? Yara perguntou, num tom que já não enganava mais ninguém na sala. Marina colocou a folha amarelada em cima da mesinha de centro, sem pressa, e não disse nada. Deixou o silêncio fazer o trabalho. Yara olhou para o papel. Reconheceu na hora, dava para ver no jeito que o corpo dela ficou rígido, no jeito que a respiração mudou de ritmo, mesmo que a boca continuasse fechada e o rosto tentasse, por puro hábito, manter a compostura de sempre. Onde vocês arranjaram isso? Isso importa? Rafael perguntou. Ou só importa que a gente arranjou?
Por um longo momento, ela olhou para o filho como se avaliasse, pela primeira vez em anos, o quanto ele tinha mudado sem ela perceber, e depois, mais devagar ainda, olhou para o próprio nome de solteira escrito naquele papel, como quem olha para um fantasma que achava enterrado fundo o suficiente para nunca mais precisar encarar de novo. Vocês não fazem ideia de como era, ela disse por fim, a voz baixa, sem o verniz de sempre. Eu tinha 22 anos. Trabalhava 10 horas por dia, numa mesa perto da porta, atendendo o telefone para os dois, arquivando o papel dos dois, sendo invisível para os dois. E quando os investidores grandes apareceram de vez, ficou claro que só ia sobrar espaço para um dos sócios continuar. Achei que ia ser descartada de qualquer jeito, fosse qual fosse o sócio que ficasse. Ele não respondeu na hora. Sentou na poltrona do outro lado do quarto, longe o bastante para não parecer que estava pedindo alguma coisa, perto o bastante para ainda poder ouvir ela respirar. Você lembra da nossa primeira briga de verdade? Ele perguntou. Do nada. Foi por causa daquele quadro horrível que você insistiu em pendurar na sala. Ainda acho que aquele quadro era bonito. Então a senhora decidiu por eles, Marina disse. Eu decidi por mim. Yara levantou o queixo, o orgulho tentando segurar as rachaduras. Otávio ia me mandar embora assim que o negócio fechasse. Eu ouvi ele falando isso, numa ligação, achando que eu não estava por perto. Não precisamos mais da menina da Xerox depois disso. Foi essa frase, palavra por palavra. Isso não te dava o direito de destruir a vida dele. Não. A palavra saiu quase sem som. Não dava. Mas eu tinha 22 anos, nenhuma família com dinheiro atrás de mim, e a escolha, do jeito que eu enxergava, era entre a vida dele ou a minha. Escolhi a minha, e passei os últimos 30 anos tentando não pensar nisso todo dia. E nunca pensou em corrigir, em contar a verdade, nem que fosse só para mim. Pensei todos os dias, Marina, e todos os dias achei uma desculpa nova para adiar. Yara olhou para as próprias mãos, como se não reconhecesse mais elas. É engraçado como a covardia se disfarça de prudência, quando a gente repete ela tempo suficiente para acreditar na própria mentira. Rafael ficou olhando para a mãe como se a estivesse vendo, de verdade, pela primeira vez, não a matriarca de sempre, mas uma mulher que tinha sido jovem e assustada uma vez e que tinha carregado aquele medo disfarçado de ambição o resto da vida. E o papai sabia, ele disse. Não exatamente uma pergunta. Seu pai descobriu anos depois, sozinho, remexendo em papel velho, que eu jurava ter destruído tudo. A voz de Yara tremeu finalmente sem disfarce nenhum. Ele nunca me confrontou de verdade, só ficou mais distante, ano após ano, até escrever aquela cláusula sem me contar, como se pudesse consertar em segredo o que eu tinha feito em segredo. Nunca falamos sobre isso, nem uma vez. Era mais fácil para os dois fingir, e depois a senhora tentou apagar o registro. Tentei apagar tudo que dava para apagar. Yara olhou para Marina, os olhos molhados, sem chegar a transbordar. E quando isso não deu certo, decidi que a única coisa que eu conseguia controlar era garantir que você saísse dessa família rápido e quieta antes que alguém juntasse as peças. Não foi crueldade gratuita, Marina. Foi a mesma escolha de sempre, só que da porta de fora dessa vez. A senhora machucou a mulher errada, pensando que ia se proteger de novo, Marina disse, sem levantar a voz. E vai ter que responder por isso, do mesmo jeito que meu pai teve que responder por uma coisa que nunca fez. Ele deixou uma carta para mim, Marina acrescentou, depois de um instante. O Eduardo, pedindo perdão por não ter corrigido antes. Yara fechou os olhos por um segundo, como se a informação tivesse peso de verdade, um peso que ela sentia nos ombros. Ele nunca me contou que escreveu isso. Talvez porque soubesse que a senhora ia tentar impedir. O rosto dela não confirmou nada, mas também não negou. Não veio mais nenhuma palavra depois disso. Só o silêncio, mãos ainda brancas nas juntas, dizendo mais do que qualquer confissão a mais conseguiria dizer. Marina e Rafael saíram da casa juntos, sem trocar palavra, até chegarem no carro parado na rua estreita, o motorista de sempre já esperando de longe, sem se aproximar.
Só quando ele ligou o motor foi que ela finalmente deixou o corpo relaxar, os ombros caindo, o ar saindo devagar. Você tá bem? Ele perguntou. Não sei ainda. Ela olhou pela janela, a casa dos Antunes, ficando para trás no retrovisor, cada vez menor, até sumir de vez atrás de uma curva. Passei meses odiando ela sem rosto nenhum pro ódio. Agora que tem rosto, tem história, tem uma menina de 22 anos apavorada por trás. Fica mais difícil de odiar do jeito simples que eu queria. Isso não apaga o que ela fez. Era horrível, Marina. Um quase sorriso escapou dele, o primeiro da noite. Mas eu deixei ficar porque você gostava, e fiquei pensando, esses dias, se eu não deixei tanta coisa acontecer, só para não brigar de verdade com você, sobre nada que importasse. Marina ficou olhando para ele por um tempo comprido, a aliança parada no dedo agora. Você tá procurando desculpa, Rafael, ou tá procurando culpa? Não apaga. Marina balançou a cabeça, devagar, os olhos ainda fixos na estrada passando lá fora. Mas também não é só maldade pura, do jeito que eu imaginei esse tempo todo. É mais triste que isso. E triste é mais difícil de carregar do que raiva. Rafael estendeu a mão, sem dizer nada, e ela segurou, os dois em silêncio pelo resto do caminho, o peso da tarde ainda instalado no peito dos dois. 10 dias depois, no lugar da segunda tentativa de cartório, chegou uma notificação diferente. Os advogados de Yara tinham entrado com uma ação contestando a validade da cláusula, alegando que Eduardo Antunes, à época da assinatura, já apresentava sinais de debilidade cognitiva por causa da doença e que o documento não deveria ter efeito legal nenhum. Ela vai brigar até o fim, Rafael disse, lendo a notificação pela terceira vez na cozinha do apartamento de Marina. Mesmo depois de admitir tudo pra gente. Confissão em sala de estar não vale nada num tribunal. Marina se sentou, cansada, o papel escorregando da mão. E ela sabe disso melhor que ninguém. No mesmo dia, o diretor financeiro ligou para avisar que a família Lacerda tinha formalizado a saída da negociação. O escândalo já tinha chegado longe demais para os gostos deles, e nenhuma aliança de negócios sobrevivia a esse tipo de barulho. À noite, Rafael recebeu uma mensagem curta da filha dos Lacerda, sem mágoa nenhuma no texto. Meus pais estão furiosos, mas eu não. Espero que dê tudo certo com a sua história de verdade. E fica tranquilo, o namorado escondido virou namorado de verdade também, sem mais segredo. Boa sorte, Rafael. Ele sorriu sozinho, guardou o celular e sentiu pela primeira vez em semanas um alívio pequeno no meio de tanta coisa desmoronando. O conselho convocou Rafael para uma reunião de emergência. A mesma sala onde ele tinha crescido, vendo o pai presidir tudo. Precisamos que você se distancie em público da senhora Castelo até essa disputa se resolver, disse um dos diretores mais novos, ajeitando a gravata. Pelo bem da imagem do grupo. Nada pessoal. Tem tudo de pessoal nisso, Rafael respondeu, sem hesitar. E não vou me distanciar de ninguém para deixar vocês mais confortáveis. Rafael, pensa no grupo. Eu tô pensando no grupo. Ele se levantou, as mãos na mesa. Um grupo que só sobrevive escondendo verdade não merece sobreviver do jeito que tá. Se vocês querem escolher entre mim e o conforto de fingir que nada disso aconteceu, escolham. Mas escolham sabendo o que estão escolhendo. Saiu da sala sem esperar resposta. E soube, pelo silêncio gelado que ficou para trás, que tinha acabado de perder o apoio de metade do conselho que antes nunca questionava a mãe dele. Marina, cansada de ver o nome do pai virar munição de guerra em jornal de negócios, decidiu tentar um caminho mais curto. Foi sozinha até o escritório dos advogados de Yara, sem avisar Rafael, com uma proposta debaixo do braço. Reduzir a própria participação para 30%, deixar Yara com um cargo simbólico de conselheira honorária e encerrar tudo em silêncio antes que a empresa inteira afundasse junto com a briga de família. A senhora Antunes agradece a oferta, o advogado principal disse, depois de ouvir tudo com uma educação gelada, mas não tem interesse em acordo nenhum que não restitua o controle integral dela sobre o grupo. Isso não é sobre controle,
É sobre não deixar essa empresa quebrar no meio da briga. Para a senhora Antunes, receio que seja bem isso. Controle. O advogado fechou a pasta, encerrando a conversa. Ela pediu para eu ser claro. Prefere perder tudo lutando a ganhar pouco se rendendo. Ela saiu do escritório com a proposta rejeitada debaixo do braço, sentindo, pela primeira vez, desde que tinha lido aquele envelope, o peso real do que significava brigar até o fim contra alguém que preferia queimar tudo a dividir migalha nenhuma com a mulher que sempre tratou como intrusa. Contou para Rafael naquela noite, sentados na cozinha apertada dela, a gravata dele já solta no pescoço, os dois cansados demais para fingir otimismo. Não sei. A voz dele saiu mais baixa do que ele esperava. Só sei que você vai sair dessa casa quinta-feira e eu não devia estar sentindo o que estou sentindo agora. E o que você está sentindo? Ele não respondeu. Só ficou olhando para ela, o silêncio esticando entre os dois até virar quase insuportável. Até Marina se levantar, fechar o zíper da mala com um puxão seco e o barulho cortar aquilo tudo pela metade. Boa noite, Rafael. Você não devia ter ido sozinha, ele disse, a voz mais preocupada do que zangada. Eu sei, mas precisava tentar o caminho mais rápido antes de aceitar que só sobrou o caminho difícil. Falando em caminho difícil, ele passou a mão pelo rosto, o mesmo gesto cansado de sempre. Perdi meio conselho hoje só por recusar sair de perto de você na frente de todo mundo. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim. Dessa vez não tinha nenhuma dúvida atrás da frase. Nenhum resquício do rapaz que passava a vida inteira evitando o confronto para manter a paz em casa. Passei a vida inteira escolhendo o caminho mais fácil só para não brigar com minha mãe. Olha onde isso nos trouxe. Marina ficou olhando para ele por um tempo comprido. E se a gente perder? Se o juiz aceitar a alegação de incapacidade e a cláusula cair, então a gente perde junto. Ele olhou para ela, sério. Mas eu não vou mais deixar você enfrentar isso sozinha, só porque é mais confortável para mim fingir que não é comigo. Ela não respondeu na hora. Só esticou a mão em cima da mesa, devagar, e ele segurou, sem pressa nenhuma, os dois em silêncio por um momento que não pedia mais nenhuma palavra. Depois, ainda de mãos dadas, ele tirou do bolso um pequeno embrulho, não a aliança antiga. Aquela ele nunca tinha pedido de volta, e nunca ia pedir. Era outra coisa, uma caixinha pequena e simples, que ele colocou em cima da mesa, sem abrir. O que é isso? Não é pedido de nada, ele disse, rápido, antes que ela pudesse imaginar coisa errada. É só uma chave, do meu apartamento novo, longe da casa da minha mãe, onde eu estou morando desde semana passada. Ele empurrou a caixinha na direção dela. Não estou pedindo para você morar lá comigo. Só quero que você saiba que se precisar de um lugar para respirar, longe de tudo isso, a porta está aberta. Sem prazo, sem cobrança, sem aliança nenhuma envolvida. Marina olhou para a chave por um longo momento, depois para ele. Isso é bem diferente de como você fazia as coisas antes. Eu também sou bem diferente de como eu era antes. Ele deu de ombros, um sorriso pequeno, escapando pela primeira vez em dias. Acho que troquei de lado nessa guerra, sem perceber direito quando isso aconteceu. Trocou, ou escolheu o seu, de vez. Ele não respondeu com palavras. Só apertou a mão dela, um pouco mais forte, e ela deixou. Você sabe que isso não conserta os últimos meses, ela disse, depois de um tempo. Nem os 3 anos antes deles. Eu sei. Não estou tentando consertar nada. Ele olhou para a própria mão, ainda segurando a dela. Só estou tentando fazer diferente daqui para frente. Se você deixar, devagar ela disse. E não era recusa. E não era recusa. Só um pedido honesto. Do jeito que a gente devia ter feito desde o começo. Devagar ele concordou. Sério. Eu sei esperar, quando vale a pena esperar. E você vale. A audiência com o conselho aconteceu numa quarta-feira de manhã, na mesma sala onde Yara tinha presidido reuniões por 30 anos. Dessa vez, ela estava sentada do lado errado da mesa, ao lado dos próprios advogados, enquanto Marina, Rafael e Norberto ocupavam as cadeiras de frente. O velho diretor, convidado especialmente para a sessão, foi o primeiro a falar. A folha amarelada do banco, em cima da mesa para todo mundo ver.
Reconheço essa assinatura, ele disse, apontando para o papel. Trabalhei 30 anos ao lado dela. Não tem erro nenhum de leitura da minha parte, e não tenho motivo nenhum para mentir para esse conselho na reta final da minha carreira. Isso é um papel velho sem contexto nenhum, o advogado de Yara interrompeu. Não prova nada sobre a validade da cláusula em questão. Não prova sozinho, o diretor concordou, calmo, mas junto com o resto conta uma história bem clara. O senhor pode confirmar, para o conselho, o estado do Eduardo Antunes no dia em que assinou a cláusula? Ele perguntou, virando para Norberto, formal, os óculos na ponta do nariz. Ele saiu do quarto sem dizer mais nada. Marina, sozinha de novo, ficou olhando para a porta fechada por um bom tempo antes de tirar a aliança do dedo, devagar, e guardar ela no fundo da bolsa, em vez de deixar em cima do criado mudo, do jeito que imaginava que devia fazer. Não sabia explicar porque não conseguia se desfazer dela ainda. Só sabia que não conseguia. Posso. Norberto abriu a própria pasta, tirou uma folha datada e assinada. Eduardo veio ao meu escritório sozinho, dirigindo o próprio carro, discutiu cada linha do documento por quase 2 horas e insistiu, com as próprias palavras, em cada trecho do bilhete que deixou anexado. Tenho isso registrado em ata de atendimento, com data, com testemunha da minha secretária da época, que ainda trabalha comigo hoje e pode confirmar tudo sob juramento se for preciso. O advogado de Yara tentou uma pergunta, gaguejou e não completou a frase. E existe mais um detalhe. Norberto continuou, olhando direto para Yara agora. Consta nos registros da Junta Comercial uma tentativa, feita pela senhora Yara Antunes, de cancelar essa mesma cláusula 3 anos atrás, alegando erro administrativo. Ora, se o documento fosse mesmo produto de incapacidade, por que gastar tempo e advogado tentando cancelar um papel que já nasceria sem valor nenhum sozinho? A sala ficou em silêncio. Yara olhou para a própria mão em cima da mesa, sem levantar os olhos para ninguém. Isso responde à pergunta. O diretor mais velho disse, tirando os óculos devagar. Yara, acho que já ficou claro para esse conselho tudo o que precisava ficar claro. Vocês não sabem nem metade do que eu fiz por essa empresa. Yara disse, a voz subindo, tentando um último fio de controle. 30 anos e vocês jogam tudo fora por causa de papel velho e mágoa de menina rica. Ninguém está jogando 30 anos fora, o diretor respondeu, sem raiva na voz, só cansaço. Só não dá mais para fingir que os últimos 10 foram construídos sobre coisa limpa. Yara se levantou, ajeitou o blazer com as mãos ainda tremendo e olhou para Marina uma última vez. Espero que valha a pena, ela disse, baixinho, porque metade de uma empresa não enche a falta de uma família inteira, Marina. E você vai descobrir isso do jeito mais silencioso possível, quando ninguém mais tiver motivo nenhum para te odiar. Saiu da sala sem esperar resposta, os passos ecoando pelo corredor até sumirem de vez. Na semana seguinte, Marina voltou no escritório de arquitetura só para formalizar a saída. A recepção inteira já sabia de tudo, jornal de negócios não escondia nome de ninguém, e o silêncio que ela sempre gostou de manter em volta da própria vida tinha virado, sem escolha, assunto público. Vamos sentir sua falta, disse a colega da máquina de recepção, a mesma que meses atrás tinha vindo avisar sobre os boatos. Você virou notícia, hein? Virei. Marina deu de ombros, um meio sorriso no rosto. Prefiro continuar sendo notícia por causa disso do que continuar sendo secreta por medo de alguma coisa. Levou uma caixa pequena com os próprios pertences, até o carro bem menor que a caixa de madeira que tinha carregado meses atrás, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que as 2 metades da própria vida finalmente cabiam dentro da mesma pessoa, sem precisar esconder nenhuma das 2. 3 semanas depois, o cartório finalmente emitiu o registro definitivo. Marina Castelo, detentora formal de 50% das cotas do Grupo Antunes, sem mais pendências, sem mais ressalvas. Marina foi até o escritório de Norberto antes de qualquer outra coisa. A folha do registro ainda quente da impressora dentro da pasta.
Terminou, ela disse, sentando na cadeira de sempre, a mesma cadeira onde tinha sentado meses atrás, sem entender nada do que estava prestes a descobrir. Terminou a parte que dependia de papel. Norberto tirou os óculos, limpou com o canto da camisa, o mesmo gesto de sempre. A outra parte, a de aprender a carregar tudo isso sem deixar virar amargura, essa não termina num cartório. O senhor conheceu meu pai de verdade. Não só o nome dele nos documentos, não só a assinatura no fim da página. Marina se inclinou para frente. Ele teria orgulho de como isso terminou. Seu pai não ligava para metade de empresa nenhuma, Marina. Norberto sorriu, um sorriso cansado e sincero. Ele ia ter orgulho de ver que a filha não deixou ninguém decidir por ela até o fim. Isso sim, ele valorizava mais que qualquer contrato. Ela saiu do escritório mais leve do que tinha entrado, a pasta vazia debaixo do braço pela primeira vez em meses, sem nenhum papel pendente para assinar, para ler, para temer. Na manhã seguinte, Marina passou de carro pela Avenida Paulista sem pressa nenhuma, o trânsito lento dando tempo demais para pensar. Desceu antes do horário do trabalho, atravessou 2 quadras a pé até um prédio antigo, de fachada desbotada, espremido entre 2 torres que pareciam querer engolir ele inteiro. Na entrada, uma placa de metal meio enferrujada ainda dizia Castelo, Antunes Empreendimentos. Embora a empresa tivesse fechado as portas fazia mais de 10 anos. O conselho votou por unanimidade retirar Yara da presidência, mantendo apenas participação financeira minoritária, longe de qualquer cadeira de decisão. Ela não apareceu na reunião, mandou um bilhete curto, através dos advogados, recusando qualquer comentário. Marina assumiu, ao lado de Rafael, a copresidência provisória do grupo, com o velho diretor como conselheiro sênior, os dois decidindo, na primeira reunião oficial, trocar o nome da holding principal de Grupo Antunes para Grupo Castelo Antunes, uma placa nova que ia substituir a antiga, enferrujada, na fachada do prédio velho do centro, sem apagar a história, só corrigindo o nome que faltava nela. No dia da inauguração da placa nova, Marina foi cedo, sozinha, só para ver o antes de qualquer cerimônia oficial. Encontrou a governanta sentada no mesmo banco de sempre, como se soubesse exatamente a hora certa de aparecer. Ficou bonita, a mulher disse, olhando para a placa coberta por um tecido, esperando o momento de ser revelada. Ficou. Marina sentou ao lado dela. Obrigada por tudo que a senhora contou lá atrás. Sem aquilo, eu não tinha nem sabido por onde começar a procurar. Eu só abri a porta, minha filha. Quem atravessou foi você. A governanta deu um tapinha na mão dela, gentil. Seu pai ia gostar de ver essa placa. Eu queria que ele pudesse ver. Ele vê. A mulher sorriu, olhando para o prédio. Gente que planta uma coisa dessas, mesmo sem saber que um dia ia dar fruto, sempre acaba vendo, de algum jeito. A senhora vai continuar por aqui? Depois de tudo isso? Vou, sim. Alguém precisa continuar cuidando das coisas que ninguém mais lembra de cuidar. A governanta ajeitou o chale, os olhos brilhando de um jeito que não era só o sol da manhã. E agora tenho mais uma placa nova para vigiar. Trabalho não vai faltar. Marina riu de verdade pela primeira vez naquele dia. Rafael chegou pouco depois, as mãos nos bolsos, parando ao lado de Marina em frente ao prédio. Nervosa? Um pouco. Ela olhou para ele. É estranho ver o nome do meu pai voltar para a fachada depois de tanto tempo. Bom estranho ou ruim estranho? Bom. Ela sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Muito bom. Ele esticou a mão, não para segurar a dela dessa vez, mas com a palma aberta, mostrando algo pequeno e dourado, descansando ali a aliança antiga, a mesma que ela tinha guardado no fundo da bolsa meses atrás. Achei ela enquanto arrumava as últimas coisas lá de casa, ele disse. Não vim aqui para te pedir para usar de novo. Só achei que você devia decidir o que fazer com ela, dessa vez, sem ninguém decidindo por você. Marina olhou para a aliança por um longo momento, depois para ele, depois para o prédio atrás dos dois, a placa nova, esperando para ser revelada. Pegou o anel da mão dele.
Sentiu o peso familiar entre os dedos e guardou no bolso do próprio casaco, sem colocar no dedo, sem devolver também. Ainda não, ela disse, mas guardado com você não fazia mais sentido nenhum. Rafael sorriu, entendendo exatamente o que aquilo queria dizer, sem precisar de mais explicação nenhuma. Norberto chegou pouco antes da cerimônia começar, um terno mais formal que o de costume, carregando debaixo do braço a mesma pasta velha de sempre. Vim só para ver com os próprios olhos, ele disse, parando ao lado de Marina. Seu pai teria gostado de ter um advogado melhor, mas teria gostado dessa filha, com certeza. O senhor foi o advogado certo, Marina disse, abraçando ele rápido, sem cerimônia, mesmo demorando 10 anos para abrir a boca. Justiça tarda, mas não costuma vir tão bem vestida assim. Ele apontou para o prédio com um gesto pequeno, um sorriso raro no rosto cansado. Bora ver essa placa nova, então. O velho diretor subiu num pequeno estrado improvisado antes da revelação, pigarreou e falou sem microfone mesmo, a voz ainda firme apesar da idade. Trabalhei nesse prédio antes dele virar Antunes sozinho, ele disse. Trabalhei nele quando ainda tinha 2 nomes na porta, 2 sócios, 2 famílias apostando junto. Hoje, a gente só está corrigindo um erro antigo, não inventando nada novo. E isso, para mim, vale mais que qualquer discurso bonito que eu pudesse preparar. Marina assinou a primeira folha, depois a segunda. A caneta arranhava o papel baixinho, e era o único som na sala, além do gelo batendo no copo de Rafael. Eu sei, ela disse, sem levantar os olhos. Rafael parou de girar o copo, só por um segundo. Depois voltou a girar, mais devagar. Ela não entrou, só ficou ali, na calçada, olhando para a placa como fazia de vez em quando, sem nunca contar para ninguém que fazia isso. Faz tempo que a senhora não vinha aqui. A voz veio de trás dela. A governanta, que tinha trabalhado décadas para a família Castelo e que agora cuidava de um sobrinho zelador do prédio vizinho, se aproximou com aquele jeito devagar de quem já viu gente demais nascer e morrer numa mesma rua. Vim de passagem, Marina disse. Marina sentiu os olhos arderem, só um pouco, e não se importou que alguém visse dessa vez. O tecido caiu da placa 1 minuto depois, entre aplausos pequenos de um punhado de gente que se importava de verdade, revelando as letras novas, ainda brilhando de recém-pintadas. Grupo Castelo Antunes. E Marina, pela primeira vez desde a noite em que tinha assinado um divórcio calada, sentiu que finalmente tinha alguma coisa que era só dela, não por herança, não por pena, não por documento nenhum, mas por ter atravessado sozinha, até o fim, tudo o que precisava atravessar. Ficou mais um tempo ali, depois que os aplausos pararam, e a maioria das pessoas já tinha ido embora, só olhando para o nome novo, brilhando na fachada velha. Rafael ficou ao lado dela, sem pressa de ir também, as mãos de volta nos bolsos. E agora? Ele perguntou. Baixinho. Agora eu acho que vou ficar mais um tempo aqui, ver esse prédio de perto com calma e deixar o resto acontecer no seu tempo. Ela olhou para ele, de rabo de olho, sem prazo, do jeito que você disse, combinado. Ele sorriu, um sorriso tranquilo, sem pressa nenhuma atrás dele, e os dois ficaram ali mais um pouco, lado a lado, na frente do prédio que finalmente carregava os 2 sobrenomes certos. Antes de fechar essa história, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual desses momentos te pegou mais a hora que ela assinou o divórcio calada sem derramar uma lágrima? A carta que o Eduardo deixou pedindo perdão ou a cena da placa nova sendo revelada no fim? Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo agora e que horas são aí, a gente lê todo mundo. Se essa história valeu seus minutos, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque sempre tem alguém precisando lembrar que silêncio, às vezes, é a arma mais afiada que existe. E deixa aquele like, não para elogiar o canal, mas para mais gente como você conseguir encontrar essa história também. A senhora sempre vem de passagem por aqui. Ela sorriu, sem cobrar nada com o sorriso. Seu pai ia gostar de saber que a filha ainda lembra do prédio. Marina quase sorriu de volta. Meu pai não falava desse prédio nem quando estava vivo. Nem tudo que a gente carrega, a gente fala.
A mulher ajeitou o xale nos ombros e olhou para cima, para a janela do terceiro andar, que ainda tinha as cortinas velhas puxadas. Mas carrega. Marina não perguntou o que aquilo queria dizer. Já tinha aprendido, ao longo dos anos, que ela falava em círculos e que insistir só fazia ela fechar de vez. Se despediu com um aceno, voltou para o carro. E só quando estava sentada, com o cinto ainda por afivelar, o celular vibrou no colo. Um número que ela não reconheceu na hora, até ver o nome salvo por baixo. Doutor Norberto Salgado. Marina. A voz do outro lado era grave, cansada, do jeito que só fica a voz de quem carrega segredo demais nos ombros. Preciso que você venha até meu escritório essa semana e preciso que traga as coisas do seu pai. Aquela caixa que ele deixou com você. Doutor Norberto, faz anos que essa caixa nem sai do armário. Eu sei, uma pausa longa, mas as coisas mudaram, Marina, e acho que é hora de você abrir ela. Ela ficou com o telefone na mão depois que ele desligou, o motor do carro ainda desligado, o vidro embaçando de leve com a respiração dela no frio da manhã. Lá fora, a placa enferrujada continuava dizendo Castelo Antunes, como se ainda tivesse alguma coisa para provar. Marina trabalhava havia 2 anos como arquiteta numa construtora de médio porte, longe o bastante do mundo dos Antunes para ninguém ali saber, ao certo, quem era ela por trás do sobrenome de casada. Era a mesma terça-feira quando chegou no escritório e encontrou 2 colegas, cochichando perto da máquina de café, o jeito de quem para de falar rápido demais quando alguém se aproxima. Bom dia, ela disse, sem parar de andar. Bom dia, Marina. A mais nova das 2 sorriu sem jeito. A gente ficou sabendo da sua situação com o Rafael. Sinto muito. Situação é uma palavra bonita para divórcio, Marina respondeu, sem mudar o tom. Pode falar direto. Eu não quebro. É que o pessoal andou comentando que a família Antunes está processando para reaver uns bens ou algo assim. Ela baixou a voz. Não sei se é verdade. Marina parou de andar pela primeira vez. Quem falou isso? Não sei. Ouvi de alguém que ouviu de alguém. Ela deu de ombros, já arrependida de ter aberto a boca. Marina não respondeu na hora. Só olhou para o vapor subindo fino da xícara na mão da colega e pensou que era estranho como notícia ruim viajava mais rápido que qualquer contrato assinado. Passou o resto da manhã trancada na própria sala, revisando uma planta de reforma para um cliente que não fazia ideia de nenhum drama de família. E foi bom, por umas horas, ser só a arquiteta competente que os colegas viam quando esqueciam do sobrenome dela. Era isso que ela tinha construído sozinha, sem ajuda de Antunes nenhum. Uma carreira pequena, mas dela. E ninguém ia tirar isso na base de fofoca de corredor. À tarde, teve reunião com um cliente sobre uma reforma comercial. E no meio da conversa sobre revestimento e iluminação, o celular dela vibrou 3 vezes seguidas dentro da bolsa. Ela nem olhou, continuou explicando os prós e contras de cada opção de piso com uma calma que fez o cliente comentar. No fim da reunião, que era um prazer trabalhar com alguém que nunca parecia perder o controle da situação. Se ele soubesse, fazia 3 anos que Marina Castelo tinha entrado naquela casa como Marina Antunes e agora ia sair dela do mesmo jeito que tinha entrado, com uma mala pequena e ninguém perguntando se ela estava bem. A sala de jantar dos Antunes tinha o mesmo lustre caro de sempre, a mesma toalha branca engomada. Mas naquela noite parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado só para ver lá assinar. Foi só na hora do almoço, sozinha na própria sala com a porta fechada, que ela permitiu o rosto relaxar um segundo só, um segundo antes de voltar a vestir a calma de sempre e sair para a reunião seguinte como se nada daquilo tivesse acontecido. No 30º andar, de um dos prédios que cercavam o antigo escritório do pai de Marina, Rafael estava sentado numa sala de reunião, ouvindo o pai dele ouvindo a memória do pai dele, porque Eduardo Antunes tinha morrido fazia 4 anos, e a cadeira na cabeceira da mesa continuava vazia por respeito ou por hábito, ninguém sabia dizer ao certo. A família Lacerda quer fechar a parceria até o fim do trimestre, disse o diretor financeiro.
um homem de terno cinza que falava rápido demais para parecer confortável. Mas eles deixaram claro que preferem negociar com o grupo numa posição limpa. Limpa, Rafael repetiu, sem processo de divórcio pesando na imagem. Rafael. Yara, sentada ao lado dele, não desviava o olhar da tela do notebook. A filha mais nova deles tem 27 anos e já foi capa de 2 revistas de negócios. Seria uma aliança e tanto para o grupo. Você já está tratando isso como se eu fosse assinar outro contrato de casamento igual assinei o primeiro. E não é isso que você vai fazer. Mais cedo ou mais tarde. Yara finalmente olhou para ele, o rosto sem nenhuma culpa visível. Seu pai fez isso a vida inteira. Alianças são assim que esse grupo cresceu, Rafael, e você sabe disso melhor que ninguém. Rafael se levantou, foi até a janela que dava para a cidade inteira espalhada lá embaixo, pequena e cinza sob a neblina da manhã. Lembrou, sem querer, de uma tarde qualquer com Marina, os dois sentados na varanda de casa, ela rindo de alguma piada boba que ele nem lembrava mais qual era. Não sabia por que aquela lembrança tinha escolhido justo aquele momento para aparecer. Preciso passar no escritório do meu pai, antes da reunião de amanhã, ele disse, mudando de assunto. Tem uns documentos antigos que o Norberto pediu para revisar, coisa da separação de bens. Alguma coisa na postura de Yara mudou tão rápido que quase passou despercebido. Ela fechou o notebook um pouco mais forte do que precisava. Eu cuido disso, ela disse. Não precisa se incomodar com papel velho. Mãe, é só uma pasta de contratos. Eu disse que cuido disso, Rafael. A voz dela ficou um grau mais fria, e por um segundo, só um segundo, os olhos dela desviaram para a porta, como se checasse se mais alguém tinha ouvido. O escritório do seu pai é bagunçado demais para você perder tempo lá. Deixa que eu organizo e te mando o que for importante. Rafael deu de ombros, porque não tinha motivo nenhum para desconfiar de nada. A mãe sempre foi assim, controladora com papelada, com agenda, com tudo que envolvia a memória do pai dele. Não era a primeira vez, mas era a primeira vez que ele reparava como ela tinha desviado o olhar antes de mentir. E isso, por algum motivo, ficou martelando na cabeça dele o resto do dia inteiro. Atrás de cada reunião, cada ligação, feito uma mosca que ele não conseguia espantar. O escritório de Dr. Norberto ficava num daqueles prédios antigos do centro, com elevador de grade e um cheiro permanente de papel guardado. Marina subiu com a caixa de madeira debaixo do braço, pesada mais pela lembrança do que pelo peso de verdade, e encontrou o advogado esperando atrás de uma mesa cheia demais de pastas amareladas. Você trouxe, ele disse, e havia alívio na voz dele. Trouxe. Ainda não abri. Você não vai dizer nada? Rafael perguntou, e dessa vez olhou para ela. 3 anos, Marina. E você só assina e fica calada? O que você queria que eu dissesse? Não sei. Alguma coisa. Uma briga. Um pedido. Alguma prova de que aquilo tudo não foi. Ele parou, procurando a palavra. Conveniente? Yara completou, servindo mais vinho para si mesma. Fala a verdade, meu filho. Foi conveniente para as duas partes. Só que agora a conveniência acabou. Eu sei que não abriu. Norberto tirou os óculos, limpou com o canto da camisa, um gesto que ele fazia sempre que estava organizando o que ia dizer. Seu pai me pediu, antes de morrer, para eu só falar sobre o que tem aí dentro, se um dia a sua situação com a família Antunes mudasse de verdade. Divórcio conta como mudar de verdade, Marina. O que tem aí dentro, doutor? Ele olhou para a caixa, depois para ela, e por um instante pareceu um homem bem mais velho do que era. Papel que seu pai guardou por 10 anos, com medo de mostrar cedo demais. Ele empurrou a caixa de volta na direção dela. Eu ia falar tudo agora, mas acho que isso aqui merece ser lido pela senhora primeiro, com calma, sozinha, não numa sala com um advogado velho olhando para sua cara, esperando reação. Marina passou os dedos pela madeira gasta da tampa. Nunca tinha reparado que havia um pequeno M gravado no canto, quase apagado pelo tempo. O senhor sabe alguma coisa sobre por que meu pai perdeu a empresa para o Eduardo Antunes? Ela perguntou, baixinho, sem muita esperança de resposta.
Norberto hesitou tempo suficiente para ela perceber a hesitação. Sei que a versão que todo mundo conta não é a versão inteira, foi tudo que ele disse. Leia o que está na caixa, Marina. Depois a gente conversa de novo, e dessa vez eu respondo tudo que você perguntar. Prometo. O senhor está me assustando, doutor. Não é minha intenção. Ele juntou as mãos em cima da mesa, os dedos manchados de tinta velha de caneta. Seu pai era um homem orgulhoso demais para pedir ajuda e prudente demais para destruir aquilo que guardou. Achei por anos que ele estava errado em não te contar antes. Hoje acho que ele só estava esperando o momento certo. E o momento certo, Marina, quase sempre chega depois que a gente já sofreu o suficiente para merecer entender. Ela ficou calada um instante, os dedos apertando a alça da bolsa. Isso tem a ver com a Yara? Norberto não respondeu com palavras. Só olhou para ela por cima dos óculos, de um jeito que dizia mais do que qualquer resposta direta diria. E isso, de algum jeito, doeu mais do que se ele tivesse dito sim. Ela saiu do escritório com a caixa apertada contra o peito, o M gravado esbarrando frio contra o braço dela a cada passo, e não abriu naquela noite, nem na seguinte. Guardou no fundo do armário, atrás dos casacos de inverno que quase nunca usava. Do jeito que guardava tudo que doía demais para encarar de uma vez. A ligação de Yara veio 2 dias depois, um domingo à tarde, direto para o celular de Marina, sem passar por Rafael. Precisamos conversar, só nós duas. A voz dela, ao telefone, tinha um verniz de educação que não enganava ninguém. Que tal você vir aqui em casa amanhã de manhã, cedo, antes do Rafael acordar? Marina foi. Não porque quisesse, mas porque sabia que recusar só ia atrasar o inevitável. E ela preferia enfrentar Yara de olhos abertos a passar semanas esperando o próximo golpe. A sala de estar dos Antunes, de manhã, tinha uma luz diferente mais dura, sem o verniz dourado que as lâmpadas de jantar davam à noite. Yara estava sentada numa poltrona, já vestida como se fosse para um compromisso importante, uma xícara de café intocada esfriando na mesinha ao lado. Sente-se, ela disse, sem se levantar. Marina ficou de pé, como quiser. Yara deu um sorriso curto. Vim para te fazer um favor, Marina, mesmo que você não perceba isso agora. O cartório já marcou data. Semana que vem, quinta-feira, 10 horas. Divórcio consensual. Rápido, sem escândalo. Você assina, recebe o que combinamos e some da vida do meu filho antes que essa aliança com os Lacerda precise de mais uma limpeza. Vocês já decidiram tudo, sem me perguntar nada. Você ia decidir diferente? Yara riu, aquele risinho fino de novo. Que graça você sempre teve de fingir que tinha escolha nessa casa. Marina segurou a alça da bolsa com mais força do que precisava, mas manteve a voz baixa, quase gentil. A senhora fala como se soubesse tudo sobre mim. Marina assinou a 3ª folha. A mão não tremia, e isso parecia incomodar Yara mais do que qualquer choro teria incomodado. Você sempre foi boa nisso, Yara disse, olhando para Marina como quem examina um objeto que perdeu o valor. Nessa coisa de ficar quieta. Achei bonito. No começo, depois entendi que quieto não é o mesmo que inocente. Mãe, deixa, Rafael. Marina fechou a caneta com um clique seco. Ela pode falar o que quiser. Não muda o que já foi assinado. Eu sei o suficiente. Yara pegou a xícara, tomou um gole do café já frio, sem fazer careta, como se estivesse acostumada a engolir coisas frias há muito tempo. Sei que você entrou nessa família sem nada além do sobrenome de um pai falido. Sei que devia estar agradecida pelos 3 anos que teve aqui. E sei que na quinta-feira, no cartório, isso tudo vai terminar do jeito mais limpo possível. Para você e para todo mundo. Nossa Senhora está tão preocupada com o meu bem-estar, Marina disse, sem sorrir. Tá dormindo bem essas noites? Ou a limpeza que a senhora tanto fala não deixa a consciência descansar direito? Pela primeira vez em meses, Marina viu alguma coisa vacilar no rosto de Yara. Foi rápido, quase nada, um piscar de olhos a mais antes da resposta. Cuidado com o que você insinua. Eu não insinuei nada.
Só perguntei. Yara se levantou, alisou o vestido e, quando falou de novo, a voz já estava de volta ao controle de sempre. Quinta-feira, 10 horas. Traga documento de identidade e não traga escândalo. Ela apontou para a porta com um gesto pequeno. Acho que já falamos o suficiente por hoje. Marina saiu sem se despedir. No carro, antes de ligar o motor, ficou 1 minuto inteiro parada, as mãos no volante, pensando naquele piscar de olhos que Yara não conseguiu esconder a tempo. Alguma coisa ali não fechava. E Marina, mesmo sem saber exatamente o que, sabia reconhecer quando alguém tinha medo por trás da crueldade. Yara, sozinha na sala de estar depois que Marina foi embora, ficou parada um bom tempo, olhando para o corredor que dava para o antigo escritório de Eduardo. A porta estava trancada havia 4 anos, desde o enterro. Ela mesma guardava a chave. Foi até lá, destrancou, entrou. O escritório cheirava a papel velho e a um perfume de charuto que já devia ter sumido havia muito tempo, mas que ela ainda jurava sentir. Foi direto até a última gaveta do armário. Puxou com força, porque a madeira tinha inchado com a umidade dos anos, e lá dentro, debaixo de recibos sem importância, estava uma pasta fina, quase esquecida, com o nome Otávio Castelo, escrito à mão na capa, com a letra do marido morto. Yara ficou olhando para a pasta por um longo tempo sem tocar nela. A mão, apoiada na borda da gaveta, tremia só um pouco, só o suficiente para ela perceber e odiar aquilo em si mesma. Fechou a gaveta com mais força do que precisava. Trancou o escritório de novo, e quando voltou para a sala de estar, o rosto já estava composto, calmo, do jeito que ela sempre soube deixar quando alguém podia estar olhando. Só que dessa vez, ninguém estava olhando. E foi exatamente por isso que, por um segundo, ela deixou o medo aparecer. Marina só abriu a caixa de madeira na noite de terça-feira, 2 dias antes do cartório, sentada no chão do próprio quarto com a porta trancada, como se tivesse 8 anos de novo e estivesse escondendo um segredo dos pais. Dentro, encontrou cartas antigas, fotos amareladas do pai jovem, ao lado de um Eduardo Antunes, também jovem, os dois sorrindo na frente de uma placa recém-pintada. Castelo Antunes. Encontrou recortes de jornal sobre a falência da empresa do pai, guardados com um cuidado estranho para alguém que supostamente queria esquecer aquilo. E no fundo da caixa, dentro de um envelope pardo, já meio quebradiço, encontrou uma pasta fina com um título datilografado que fez o quarto inteiro parecer ficar mais silencioso do que já estava. Cláusula adicional contrato de casamento Antunes Castelo. Marina ficou olhando para o envelope por um longo minuto sem abrir. A mão dela, segurando o papel, não tremia, mas o coração dela batia de um jeito que ela sentia até nos dedos. Lá fora, o relógio da sala marcou 10 horas da noite. Faltavam 2 dias para o cartório, e ela ainda não tinha coragem de ler o que estava escrito naquele envelope. Que bonitinho! Yara disse, sorrindo para o copo de vinho como se falasse com ele e não com Marina, fazendo essa cara de quem já superou tudo antes mesmo de ir embora. Marina levantou da mesa antes de qualquer um responder, pegou o casaco no encosto da cadeira e saiu da sala de jantar sem olhar para trás. Só quando chegou no corredor, longe da luz do lustre, foi que ela parou um segundo, encostou a mão fria na parede fresca de mármore e respirou fundo. Uma vez, na quarta-feira à noite, véspera do cartório, Marina quase abriu o envelope 2 vezes. Da primeira vez, sentou no chão do quarto, no mesmo lugar de sempre, com a pasta na mão e o dedo já enfiado embaixo da aba de papel pardo, e parou quando o celular tocou. Era Rafael, perguntando um horário qualquer sobre o cartório, uma pergunta que não precisava de resposta imediata, mas que quebrou o momento inteiro. Da segunda vez, já passava da meia-noite, e ela desistiu antes mesmo de tocar no envelope de verdade, guardando tudo de volta na caixa de madeira com o M gravado, como se adiar fosse uma forma de continuar no controle de alguma coisa. Dormiu pouco. Sonhou sem entender direito com o que, e acordou com a sensação de ter esquecido alguma coisa importante, uma sensação que não saía de dentro do peito.
Na manhã de quinta-feira, arrumou a mala de vez, colocou a caixa de madeira dentro de uma sacola separada, não ia deixar aquilo para trás de jeito nenhum, mesmo sem saber exatamente por quê, e desceu para a cozinha antes das 8. Encontrou a governanta lá, o sobrinho dela dessa vez de folga, e a mulher preparando um café que não tinha sido pedido. A senhora não precisa fazer isso hoje. Eu sei que não preciso. Ela serviu 2 xícaras mesmo assim e empurrou uma na direção de Marina. Mas hoje é dia difícil, e dia difícil merece café quente, não café de máquina. Marina bebeu, mais por educação do que por vontade, e o gosto amargo ajudou de algum jeito a acordar de vez. Se cuida hoje, minha filha, ela disse, baixinho, os olhos fixos nela por um segundo a mais do que o normal. E se alguma coisa naquele cartório não fizer sentido para a senhora, não deixa passar batido. Às vezes a verdade só aparece quando a gente para de fugir dela. A senhora sabe de alguma coisa que eu não sei? Ela só sorriu. Aquele sorriso de sempre que não confirmava nem negava nada, e voltou para a pia lavar a xícara que nem tinha usado. Rafael já estava esperando no carro, quando Marina saiu de casa, o motor ligado, os dois sem trocar quase nenhuma palavra no caminho até o centro da cidade. No meio do trajeto, parado num sinal fechado, ele quebrou o silêncio. A sacola. Ele olhou de canto de olho para o banco de trás. O que tem aí dentro? Papel velho. Marina. É sério, Rafael. Papel velho do meu pai. Ela olhou pela janela, evitando os olhos dele no retrovisor. Não é da sua conta. Ele não insistiu. O sinal abriu, o carro voltou a andar, e nenhum dos dois disse mais nada até chegar perto do centro. Yara ia se encontrar com eles direto no cartório, junto com o advogado da família, um homem novo. Contratado fazia pouco tempo justamente para cuidar da separação. Alguém que Marina nunca tinha visto antes. O prédio do cartório ficava numa rua estreita, entre uma papelaria antiga e uma padaria pequena que já tinha fila de gente esperando o pão de queijo do dia. Marina desceu do carro com a sacola apertada contra o corpo, a caixa de madeira escondida lá dentro, o envelope pardo ainda fechado, ainda intocado, ainda guardando o que quer que fosse capaz de mudar tudo. Ela subiu os 3 degraus da entrada devagar, sentindo o coração bater de um jeito que a mão firme nunca deixava transparecer. E foi só ao empurrar a porta pesada do cartório, com Rafael um passo atrás dela e Yara já esperando lá dentro com um sorriso pronto, que Marina entendeu, sem saber explicar como, que aquele não ia ser um cartório como qualquer outro. A sala do cartório cheirava a papel novo e tinta de carimbo, com fileiras de cadeiras de plástico e um balcão comprido, onde um funcionário de óculos grossos organizava pastas sem pressa nenhuma. Yara já estava lá dentro quando Marina e Rafael entraram, sentada bem no centro da sala, como se aquele lugar também fosse dela. Chegaram, ela disse, olhando para o relógio de pulso. Achei que iam se atrasar. Ninguém viu isso, e era exatamente assim que ela precisava que fosse. O advogado da família, um homem magro, de terno azul marinho, contratado fazia pouco tempo demais para conhecer qualquer história antiga dos Antunes, se levantou para cumprimentar os 3, uma pasta grossa debaixo do braço. Vamos começar assim que o senhor escrevente estiver pronto, ele disse. É procedimento rápido. Documento de identidade, certidão de casamento e os termos que já foram acertados entre as partes. Marina sentou na cadeira mais afastada, a sacola com a caixa de madeira apertada contra o colo. O envelope pardo continuava lá dentro, fechado. Ela tinha pensado a noite inteira em abrir ele ali mesmo, na sala de espera, só para saber de uma vez, e continuava sem coragem, mesmo com o coração batendo estranho desde que tinha acordado. O escrevente chamou os 3 pelo nome. Sentaram numa mesa comprida, o advogado de um lado, Yara logo atrás de Rafael, e Marina sozinha do outro lado, sem ninguém. Divórcio consensual, o escrevente leu, sem olhar para nenhum dos 3. Regime de comunhão parcial de bens, sem filhos, com partilha já definida entre as partes conforme termo anexo. Isso mesmo,
Yara disse antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. O escrevente digitou alguma coisa, franziu a testa para a tela do computador e parou. Só um instante. Ele ajeitou os óculos. O sistema está acusando uma pendência no registro de bens da senhora Marina Castelo Antunes. Consta uma averbação vinculada à participação societária não regularizada no processo atual. Participação societária? Rafael perguntou, olhando para o advogado, que também parecia confuso. Isso aí é erro de sistema, com certeza, Yara disse, rápido demais. Acontece direto com esses cartórios, cheios de cadastro velho que ninguém limpa. O escrevente deu de ombros. Pode ser, mas enquanto não vier a confirmação da junta comercial, não posso finalizar o processo como sem pendências. Se assinarem hoje, o divórcio sai com ressalva, e isso pode complicar qualquer partilha de bens depois. Recomendo esperar a confirmação. Não deve demorar mais que alguns dias. Dias, Yara repetiu, a voz um grau mais alta do que o normal. Isso é um absurdo. Sou eu quem preside o conselho do grupo, doutor, e garanto que não existe participação societária nenhuma fora do que já foi declarado. A senhora não é parte no processo. O escrevente respondeu, educado, mas firme. Quem precisa confirmar é a titular do registro. Todos os olhos foram para Marina. Eu não sei do que ele está falando, ela disse, e não era mentira, só não era a verdade inteira. O advogado fechou a pasta com um gesto seco. Vamos aguardar a confirmação então. Marquei nova data para a semana que vem. Yara já estava de pé antes de ele terminar a frase, o rosto tenso por baixo do sorriso que insistia em manter. Isso não vai acontecer de novo. Ela disse, olhando para Marina, a voz baixa o suficiente para só os três ouvirem. Seja lá o que for essa pendência, resolve isso rápido. Não depende de mim, dona Yara. Tudo depende de você, Marina. Sempre dependeu. Ela pegou a bolsa, virou de costas e saiu da sala sem esperar ninguém. Rafael ficou olhando para Marina por um segundo comprido demais. Você sabe o que é essa pendência? Marina apertou a sacola contra o colo. Não sei ao certo. Não era mentira. Ainda não tinha lido o envelope inteiro. Só sabia agora, com uma certeza gelada, que o que estava guardado ali dentro não era papel velho de jeito nenhum. Do lado de fora do cartório, o sol da manhã batia forte na calçada estreita e o cheiro de pão de queijo da padaria vizinha misturava com o barulho do trânsito. Rafael segurou Marina pelo braço antes que ela chegasse no carro. Marina, fala comigo. Fala o quê, Rafael? Essa sacola. Ele olhou para ela, os olhos apertados. Você trouxe ela para o cartório de propósito. Você sabia que ia dar problema. Não é sobre isso. Você acabou de usar minha frase contra mim. Talvez porque ela sirva melhor em você do que em mim. Marina soltou o braço, gentil mas firme. Cada vez que você não quer encarar alguma coisa, você diz, não é sobre isso. E às vezes, Rafael, é bem sobre isso. Ele ficou calado, sem resposta pronta pela primeira vez em muito tempo. Yara já estava no carro dela, a janela abaixada, chamando ele com um gesto impaciente. Rafael olhou para Marina mais um segundo, como se quisesse dizer alguma coisa, e desistiu. Agora deixa eu te contar uma coisa antes da gente continuar, porque você precisa saber com quem está lidando aqui. Essa mulher que acabou de assinar o divórcio calada, sem chorar, sem implorar, guarda esse nome, Marina Castelo, porque daqui a pouco, num cartório, um advogado vai abrir um envelope e vai ler uma frase que vai mudar tudo para ela e para a família inteira que está tentando jogar ela na rua. Se você está começando a ouvir agora, aperta esse botão de inscrever, a gente se fala. Foi tudo que ele disse antes de ir embora. Marina ficou parada na calçada até o carro dele sumir na esquina. Só então soltou o ar que nem tinha percebido que estava segurando. No banco de trás do próprio carro, Yara não perdeu tempo. Ela está escondendo alguma coisa, Rafael. Você viu o jeito que ela ficou com aquela sacola. Talvez ela só esteja com raiva de mim. Não seria a primeira vez que eu mereço. Ou talvez ela esteja tentando atrapalhar o acordo com os Lacerda de propósito. Yara olhou pela janela, a voz mais calculada agora.
Gente desesperada faz esse tipo de coisa, Rafael. Inventa pendência, inventa documento, só para ganhar tempo e negociar mais dinheiro. Marina nunca pediu dinheiro nenhum, nem quando devia. Isso é porque ela sabe que pedir na hora certa vale mais. Yara deu de ombros, como se aquilo fosse óbvio. Espera só, você vai ver que no fim isso tudo vai ter a ver com quanto ela quer levar dessa casa. Rafael não respondeu, mas alguma coisa naquela frase ficou ecoando errado na cabeça dele, do mesmo jeito que o olhar desviado da mãe tinha ficado ecoando dias atrás. Ele não sabia dizer porquê, só sabia que, cada vez mais, as explicações dela pareciam feitas sob medida para encaixar em qualquer coisa que acontecesse. No escritório, à tarde, o clima já estava diferente. O diretor financeiro entrou na sala de reuniões sem bater, o que nunca fazia. Chegou um recado dos Lacerda, ele disse, sem rodeios. Ficaram sabendo que o divórcio não fechou hoje. Perguntaram se tem algum problema com a situação patrimonial do grupo. Não tem problema nenhum, Yara respondeu rápido demais. De novo, eles também perguntaram. O diretor continuou, olhando para o papel na mão, se seria possível adiantar o jantar de apresentação para a semana que vem, antes de qualquer imprevisto. Rafael passou a mão pelo rosto. Vocês já estão marcando jantar com a filha deles antes até do meu divórcio sair do papel. Porque tempo é a única coisa que a gente não tem, Rafael. Yara cruzou os braços. Se essa pendência boba não resolver rápido, os Lacerda vão começar a pensar que esse grupo tem esqueleto no armário. E aí, não tem jantar nenhum que resolva. Ninguém respondeu na hora. Lá fora, pela janela da sala, a cidade continuava do jeito de sempre, indiferente ao fato de que, em algum lugar dentro daquele prédio, o controle inteiro do Grupo Antunes estava prestes a rachar ao meio. O jantar aconteceu 2 dias depois, num restaurante discreto na Vila Nova Conceição, com a filha mais nova dos Lacerda sentada na frente de Rafael, elegante e educada, claramente sem nenhuma vontade de estar ali, além da obrigação de sorrir para os pais. Meu pai me disse que isso aqui era só uma formalidade. Ela comentou baixinho, no meio da sobremesa, enquanto Yara conversava animada com os pais dela do outro lado da mesa. Não precisa fingir que está gostando, se não tiver. Rafael quase riu, pela primeira vez em dias. Você também não parece tão animada. Eu tenho um namorado que meus pais fingem não saber que existe. Ela deu de ombros, mexendo na taça de vinho sem beber. Isso aqui é negócio, não é romance. Acho que a gente devia pelo menos concordar com isso antes de continuar fingindo o contrário. Concordo. Rafael olhou para a taça na própria mão, pensando em como aquela conversa, sincera demais para ser confortável, só fazia lembrar dele, de como Marina nunca precisou fingir nada com ele, nem mesmo quando devia. Voltou para casa naquela noite sem responder às ligações da mãe. O escritório de Norberto, na tarde seguinte, parecia menor do que Marina lembrava. Ou talvez fosse só ela que estava maior por dentro, cheia de perguntas demais para caber num corpo só. O cartório acusou uma pendência. Ela disse assim que sentou. Falaram em participação societária. Norberto tirou os óculos devagar, o mesmo gesto de sempre. Só que dessa vez as mãos dele tremiam um pouco, porque essa história ainda nem começou de verdade. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Agora vamos voltar para a sala de jantar, porque a Yara ainda não tinha terminado de falar. Então já começou, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. O senhor sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que, uma hora ou outra, o sistema ia acusar. Seu pai registrou aquilo direitinho, Marina, com toda a formalidade, na junta comercial, há mais de 10 anos. Documento registrado não desaparece só porque ninguém fala dele. Registrou o quê, doutor? O senhor precisa parar de falar por enigma. Norberto suspirou. Olhou para a porta como se checasse se estavam mesmo sozinhos, e só então falou. Seu pai e o Eduardo Antunes foram sócios antes de qualquer um dos dois virar o que virou depois. A empresa que hoje é o Grupo Antunes nasceu de um projeto dos dois, Marina. Metade era do seu pai. O silêncio que se seguiu
foi comprido o bastante para Marina ouvir o próprio sangue nos ouvidos. Isso não é possível. Meu pai faliu. Perdeu tudo. Seu pai perdeu o controle direto da operação, sim. Numa época confusa, com muita pressão, muita dívida, muita coisa que eu mesmo não consegui entender até anos depois. Norberto passou a mão pelo rosto cansado, mas o direito dele sobre metade daquilo nunca foi extinto de verdade, só foi enterrado, e o Eduardo sabia disso melhor que ninguém. Então por que ele nunca disse nada? Por que deixou meu pai morrer pensando que tinha perdido tudo? Isso, Marina, eu não sei responder com certeza. A voz de Norberto ficou mais baixa. Só sei que, uns anos antes de morrer, o Eduardo veio até mim, sozinho, sem avisar ninguém em casa, e pediu para eu redigir uma cláusula que devolvia, no papel, essa participação, só que amarrada ao contrato do seu casamento com o filho dele. Uma forma de corrigir o que tinha sido feito errado, sem precisar admitir na cara de todo mundo o que era esse erro. Marina ficou olhando para as próprias mãos, tentando encaixar as peças rápido demais para fazerem sentido. E a Yara sabe disso. Não era pergunta. Norberto só confirmou com um aceno de cabeça, devagar. Ela tentou, uma vez, pedir para a junta comercial cancelar o registro. Anos atrás. Alegou erro administrativo. Ele abriu uma pasta fina em cima da mesa, tirou uma folha amarelada. O pedido foi negado. Ficou registrado, empoeirado, esperando alguém como você aparecer com um divórcio para tirar ele do armário de novo. Por que o senhor nunca me contou isso antes? Porque seu pai me fez prometer que eu só contaria se um dia isso deixasse de ser sobre proteger você e passasse a ser sobre te dar o que é seu por direito. Ele fechou a pasta. E hoje, Marina, é esse dia. Ela saiu do escritório com as pernas mais pesadas do que quando tinha entrado, o envelope na sacola parecendo agora quase vivo, batendo contra o quadril a cada passo. No caminho de volta para casa, Marina parou de novo na frente do prédio antigo da Castelo, Antunes, sem saber muito bem por que os pés a levaram até ali de novo. Encontrou a governanta sentada num banco da praça em frente, esperando o sobrinho terminar o turno. A senhora conheceu minha sogra? Marina perguntou, sentando ao lado dela sem pedir licença. De antes, quero dizer, de quando ela ainda não era Yara Antunes. A mulher ficou quieta um instante, os olhos fixos no prédio na frente delas. Conheci, sim. Ela começou como secretária lá dentro, bem no início, quando seu pai e o senhor Eduardo ainda dividiam a mesma sala. Balançou a cabeça devagar, como quem revira memória antiga. Subiu rápido. Rápido demais, se a senhora me perguntar. De uma hora para outra virou assistente direta do senhor Eduardo, e pouco depois virou noiva dele. A senhora acha que isso tem a ver com a falência do meu pai? Eu acho, a governanta disse, escolhendo as palavras com cuidado, que empresa nenhuma quebra do dia para a noite sem uma mão empurrando por dentro. Mas isso é coisa de gente velha desconfiada, minha filha. Não é prova de nada. Marina ficou olhando para a placa enferrujada por um longo momento. Ainda assim, obrigada por contar.